Olá, vamos conversar sobre regência e crase. Ah, eu sei. Só de ouvir esses nomes, muita gente já sente um calafrio. Lembra daquela parte mais chata da aula de português? Mas e se a gente descobrisse que por trás dessa fama de bicho-papão existe uma lógica? E uma lógica bem clara. Pois é, hoje vamos desvendar juntos esse mistério e ver como as peças se encaixam. Para começar, vamos pensar numa coisa. Como é que pode uma palavrinha tão pequena, uma simples preposição, ter o poder de virar o sentido de uma frase de cabeça para baixo? Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. E para não ficar só na teoria, olha só esse exemplo aqui. As duas frases começam iguaizinhas. O médico assistiu, mas é aqui que a mágica ou a confusão acontece. Em assistiu ao noticiário, o sentido é de ver, de presenciar algo. Agora olha a outra. Assistiu em São Paulo. O sentido mudou completamente. Agora significa morar, habitar. É impressionante, né? O mesmo verbo, mas uma preposição diferente, muda toda a história. Então, qual é o segredo por trás disso? A chave para decifrar esse enigma tem nome: regência. É ela que vai ser nosso mapa para entender essa lógica toda. Ok, mas o que é essa tal de regência? Pensa assim, é como se fosse uma relação de hierarquia na frase. Existe uma palavra que manda, que é o termo regente, o nosso chefe. E esse chefe, que pode ser um verbo ou um nome, ele exige um complemento para fazer sentido. A preposição, ela é a ponte, a conexão que o chefe exige para se ligar ao seu complemento. É uma relação de dependência pura e simples. E quem são esses chefes que mandam na frase? Basicamente, a gente precisa conhecer dois tipos, os verbais e os nominais. Isso mesmo! Essa autoridade de reger, de exigir uma preposição, não é uma exclusividade dos verbos, não. Nomes como substantivos, adjetivos, também podem ser os chefões da história pedindo seus próprios complementos. E essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. Do lado da regência verbal, quem manda é o verbo. No nosso exemplo, o verbo assistir, com o sentido de ver, ele exige a preposição a. Já na regência nominal, o chefe é um nome, olha lá. O servidor tem orgulho de sua profissão. Aqui, a palavra orgulho é que pede a preposição de. Viu só? Um chefe verbal de um lado e um chefe nominal do outro. Agora que a gente entendeu a lógica da regência, o caminho para entender a crase ficou muito mais fácil. Porque a crase nada mais é do que uma consequência lógica disso tudo que a gente acabou de ver. Pensa no efeito dominó. A regência é a primeira pecinha que a gente derruba. A crase é só a última pecinha lá da fila, uma consequência natural. Se a gente entende o começo do processo, o final fica óbvio. A lógica da crase é quase uma receita de bolo com 3 passos bem simples. Primeiro, o termo, o chefe, o regente, precisa pedir a preposição a. Segundo passo, a palavra que vem logo depois tem que ser feminina e tem que aceitar o artigo feminino a. E o terceiro passo, o gran finale, a gente funde esses dois as, a preposição e o artigo. E para marcar essa fusão, a gente coloca o acento grave. Prontinho? No fundo, é uma continha demais. É a preposição a que foi pedida pelo chefe da frase, mais o artigo a que vem antes da palavra feminina. O resultado dessa soma é o nosso a com acento grave. É a matemática da língua portuguesa funcionando na nossa frente. E na vida real, onde essa fusão acontece? Bom, o caso clássico é antes de palavras femininas, tipo entregou o livro à aluna. Mas ela também aparece o tempo todo em várias expressões que a gente usa sem nem pensar, como à noite, às vezes, à procura de algo. A lógica por trás de todas elas é sempre a mesma que a gente viu. Tudo bem, a lógica faz sentido. Mas vamos ser práticos. No fim do dia, por que tudo isso realmente importa? Porque, olha, saber usar a regência e a crase certinho vai muito além de ser o certinho da gramática. Significa se comunicar com mais clareza, com mais precisão, sem deixar margem para dúvida. É fundamental para quem vai fazer uma prova de concurso, para quem escreve um documento importante. E no final das contas mostra que a pessoa tem um domínio mais profundo, mais elegante da estrutura do nosso idioma. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. A gente sabe que a língua é um organismo vivo, ela muda o tempo todo. Então, por que se preocupar em dominar regras como essas? Porque conhecer a estrutura da língua nos dá poder de escolha. É a diferença entre usar o português só na intuição e usar com intenção, com propósito e com precisão. E isso, com certeza, ainda é um grande diferencial.